A gente segue então falando dos tipos de purgadores. Nós falaremos sobre os 3 tipos de purgadores mais usuais no mercado industrial. Claro, tem infinitos outros tipos também. Infinitos não, mas tem diversos outros tipos também. Nós vamos falar sobre o termodinâmico, mecânico de boia e o termostático. Termodinâmico, purgador intermitente, como nós falamos anteriormente, usado em drenagem de linha, baixada e final de rede. Mecânico de boia, purgador contínuo, usado principalmente em equipamentos, como trocadores de calor, autoclaves, digestores, coletores e separadores de umidade de grande porte. Termostático, purgador de ar e gases não condensáveis, usado em coletores, separadores, finais de rede e em outros pontos altos, onde pode ocorrer a formação de ar e a gente utiliza esse purgador termostático para eliminar esse ar antes de causar prejuízos ao nosso processo. Então, o que acontece com ar e água no sistema de vapor? Película térmica, formada no tubo e nos equipamentos como nós vimos anteriormente. Aumento de pressão desnecessária, golpes de ariete, choque térmico, choque hidráulico, diversos outros problemas relacionados ao aumento de manutenção, à diminuição de produção e ao aumento dos custos operacionais. Manter o vapor seco na distribuição e consumo permitirá um processo mais rápido e fluido, com menor índice de quebra e manutenção e menor gasto de combustível na caldeira. Nos purgadores está o grande segredo dos bons sistemas de vapor, daqueles com melhor eficiência e menor custo de operação e manutenção, sendo que os purgadores eles fazem a drenagem e a qualificação do vapor. É justamente neles que está o controle. Claro, o controle principal do vapor em si está nas válvulas, mas o sistema, todo o controle do sistema, ele é orquestrado pelos purgadores, fazendo a manutenção da temperatura e da qualidade do vapor, não só nos equipamentos, mas em todo o sistema de distribuição e qualificação do vapor. Então, o purgador mecânico de boia, aqui nós temos a vista em corte dele, ele basicamente tem uma boia interna e essa boia vai ser levantada aqui, vocês conseguem ver o princípio de funcionamento embaixo, pelo acúmulo de condensado. E através desse princípio, essa esfera ela é liberada, então liberando a esfera você vai ter uma liberação de condensado. Por isso que o purgador mecânico de boia ele funciona de maneira contínua, como nós falamos anteriormente. De acordo com o acúmulo de condensado, você também vai ter a sua eliminação, ou seja, o seu equipamento, o seu processo, ele vai permanecer 100% seco. Então, uma instalação típica desse tipo de equipamento é ali, através do uso de válvulas tipo esfera, então uma drenagem manual em caso de necessidade, 2 válvulas manuais para abertura e fechamento no caso de manutenção ou substituição, 2 uniões, o filtro tipo Y com tela de 0,8 mm e o purgador mecânico de boia. Ali nós temos um visor retentor de fluxo, que pode ser substituído por uma válvula de retenção ou por um visor mais uma válvula de retenção. Então ele pode exercer essa função. Seguindo em frente aqui a gente fala do purgador termodinâmico, então os princípios de funcionamento. Vamos lá, no 1. Então no início a pressão de entrada atua na parte inferior do disco, elevando este e permitindo a descarga do ar e do condensado que chegam. É natural, né? Então só tem ar, só tem condensado, isso é eliminado naturalmente. 2. Quando o fluxo de condensado quente passa pela câmara de controle, a sua pressão cai, produzindo vapor flash. A alta velocidade do vapor flash cria uma zona de baixa pressão na parte inferior do disco, puxando e fechando essa sede. Em 3, simultaneamente o vapor flash pressuriza a parte superior do disco, empurrando esse para baixo. O disco assenta na sede, mantendo a câmara superior pressurizada. O vapor flash acima do disco condensa devido à troca térmica com a tampa do purgador, liberando o disco para a passagem do condensado que chega, reiniciando o ciclo de funcionamento. Então, como nós falamos, ele é intermitente. Esquentando, ele vai travar e resfriando, ele vai liberar. Isso em equipamentos não funciona bem justamente por esse princípio de funcionamento, onde o princípio de funcionamento do purgador mecânico de boia se adequa muito melhor ao processo
e deixa o processo e equipamento muito mais eficiente. O purgador termodinâmico, como foi dito anteriormente, é para aplicações em linhas, em botas de linha, aquelas feitas a cada 20 ou 30 metros, no final de linha, na parte baixa das bengalas, das tomadas de vapor feita, mas não nos equipamentos. Ele pode ser utilizado também nos separadores de umidade, até 2 polegadas mais ou menos, e nos coletores menores. Acima disso, como o volume de condensado já é bem maior, nós indicamos aí a utilização de purgadores mecânicos de boia. Então, seguindo, nós podemos observar a vista explodida de um purgador termodinâmico. Independente do fabricante, eles seguem assim, conceitos muito parecidos de construção, onde nós temos o disco térmico, o orifício do purgador, e a tampa, né, com a sua proteção para que ela não, mesmo exposta à umidade, enfim, não resfrie indevidamente. Então, assim é formado o purgador termodinâmico, normalmente, quase 100% dos casos, produzido em aço inox. Então, o purgador termostático. O purgador termostático é tipicamente utilizado na função de eliminador de ar, nos processos e equipamentos. Então, no início do processo, o ar frio e condensado entram no purgador e são descarregados livremente, porque a cápsula também está fria e a válvula aberta. Quando o condensado se aproxima da temperatura do vapor, a cápsula aquece, causando uma pressurização interna que atua sobre o diafragma e empurra a válvula contra a sede, antes de ocorrer perda de vapor, muito similar aqui ao funcionamento do purgador termodinâmico. O condensado esfria, o ar, no caso, tendo pressão e temperatura diferente do vapor. A pressão de vapor no interior da cápsula diminui e a válvula começa a abrir. O condensado é descarregado e o ciclo se impede, tal como o ar, aqui nós utilizamos o mesmo tipo de equipamento. Então, termografias. Aqui nós temos termografia para que você possa entender aí os funcionamentos, as temperaturas do equipamento. Então a gente está falando de um vapor seco aqui no purgador termodinâmico nessa primeira visão. Aqui você tem um vapor completamente seco e um aparente vazamento, porque se você tem um vapor na entrada e um vapor na saída, isso quer dizer que o purgador está vazando, ele não está fazendo a contenção desse vapor e transformando em condensado. Aqui uma situação de bom funcionamento padrão, na entrada do purgador de boia. Nós temos uma temperatura aí cerca de 100 e 153 graus, variando um pouco, e na saída 87 graus, que é a temperatura de saída do condensado. Então esse purgador está trabalhando normalmente através de uma termografia muito fácil de identificar isso. Hoje existem dispositivos de termografia da marca FLIR que você pode conectar diretamente no seu celular. Então tem um aplicativo, tem um dispositivo, uma câmera. Nós não comercializamos esse tipo de equipamento, mas você pode facilmente achar no Mercado Livre, em outras lojas. Esse dispositivo pode ser conectado ao seu celular e você pode fazer termografias constantes na manutenção preventiva das suas plantas e dos seus equipamentos. E aqui o purgador termostático, então, aí em funções de eliminador de ar até eliminador de condensado, também purgador de condensado, dependendo do tipo da aplicação. Na termografia fica bem claro se o equipamento está funcionando, não está funcionando, se ele está correto ou não e quais são os índices de funcionamento. Então, você pode ter instituído na sua planta relatórios de comissionamento e manutenção preventiva dos purgadores e do sistema de vapor através de termografia. Você já sabe os pontos de consumo, você já pode fazer médias de avaliação e ver se você tem vazamentos, não tem, se os purgadores estão trancados, se estão funcionando corretamente ou estão alagando o equipamento. Então, definindo isso, você consegue instituir as perdas do seu sistema e aonde agir de fato. Essa manutenção preventiva aí em 1 ou 2 dias do seu mês pode ser planejada com um operador no seu time de manutenção e isso vai garantir a eficiência máxima do seu sistema.